Imagine estar com algo te envenenando por dentro e não ter como colocar isso para fora. Essa é a realidade silenciosa e perigosa de um dos animais mais majestosos e enigmáticos do reino animal, o cavalo. Sim, cavalos não vomitam, mas por quê? Hoje você vai descobrir um dos segredos mais intrigantes do mundo natural e entender como esse simples fato anatômico pode ser a diferença entre a vida e a morte para esses seres incríveis. Mas antes, pare e pense: por que a maioria dos animais vomita? A resposta parece simples: sobrevivência. Vomitar é um dos mecanismos de defesa mais antigos do corpo. Quando algo tóxico ou indigesto entra no sistema digestivo, o vômito é a maneira do organismo dizer: isso não pertence aqui. É um sistema de emergência, um alarme biológico. Cães vomitam, gatos vomitam, ratos, porcos, humanos, todos têm essa capacidade, menos o cavalo. E isso não é apenas uma falha ocasional, não é uma limitação temporária, é anatomia pura, biologia definitiva. O esôfago do cavalo, o tubo que conecta a boca ao estômago, tem uma entrada que funciona como uma válvula unidirecional extremamente forte, chamada de cárdia. Nos humanos, essa válvula se abre em ambas as direções em situações extremas. Nos cavalos, ela se comporta como um portão fechado com cadeado. Ela só permite que os alimentos entrem, nunca saiam. Essa característica é tão forte que mesmo quando um cavalo está sob extrema pressão abdominal ou em situações de torção estomacal, o conteúdo do estômago não retorna. O resultado? Uma simples indigestão pode se transformar em um caso letal de cólica. Mas por que evoluir assim? Agora chegamos a uma parte intrigante. Se o vômito é uma vantagem evolutiva, por que os cavalos perderam essa capacidade? Os cientistas têm algumas hipóteses, e é aqui que o mistério fica ainda mais interessante. Hipótese número 1. Proteção pulmonar. Os cavalos são animais extremamente rápidos e dependem de uma respiração eficiente para correr por longas distâncias. Se eles vomitassem e aspirassem acidentalmente partículas, isso poderia causar infecções respiratórias graves. Portanto, evitar o vômito seria uma medida de segurança pulmonar. Hipótese número 2. Arquitetura corporal. A anatomia do cavalo é diferente. Seus órgãos estão dispostos de forma comprimida e extremamente sensível a pressões internas. Vomitar colocaria uma pressão intensa sobre o diafragma e a cavidade torácica, o que poderia causar danos severos. Hipótese número 3. Estilo de vida ancestral. Os ancestrais dos cavalos pastavam de forma contínua, com dieta majoritariamente fibrosa e constante. A evolução pode ter considerado que o vômito não era uma necessidade crítica nesse contexto. Todas essas teorias são plausíveis, mas nenhuma delas foi 100% confirmada. O que se sabe com certeza é que essa limitação os torna extremamente vulneráveis. Se você já ouviu falar de cavalos morrendo de cólica, saiba que isso não é apenas um desconforto estomacal, é uma emergência veterinária real. Segundo a American Association of Equine Practitioners, AEP, a cólica é a principal causa de morte não natural entre cavalos. E em muitos casos, o que poderia ser aliviado por um simples vômito em outros animais, nos cavalos se transforma em um pesadelo fisiológico. O cavalo tenta se deitar, se contorce, transpira, mas o que está preso dentro dele não sai. É como um relógio contando os últimos segundos, e os veterinários muitas vezes precisam realizar cirurgias invasivas para salvar o animal. Muitos cavalos morrem silenciosamente, sem que os donos percebam os sinais. Alguns estudos, como o publicado no Journal of Equine Veterinary Science 2016, apontam que até 20% dos casos de cólica grave terminam em morte ou eutanásia, justamente por causa da falta de um mecanismo de alívio natural. Mas isso nos leva a uma pergunta final. Poderíamos ensinar um cavalo a vomitar? A resposta curta? Não! Nem com remédios, nem com estímulos mecânicos. A própria estrutura muscular da cárdia e a disposição do estômago impedem essa ação. E mesmo se um cavalo tentasse, o esforço poderia romper órgãos internos, causar hemorragias ou piorar ainda mais a situação. Agora vamos ousar um pouco, entrar na zona da especulação plausível. E se
A ausência do vômito nos cavalos for uma proteção natural contra predadores? Imagine! Um animal que não vomita também não expele rastros de alimentos deteriorados, mantendo-se mais limpo e menos rastreável. Ou ainda, talvez essa característica tenha sido selecionada porque os cavalos precisavam manter o equilíbrio interno para fugir rapidamente, mesmo com o estômago cheio. Lembre-se, um cavalo não luta, ele foge. E nesse contexto, vomitar poderia atrasá-lo ou torná-lo mais fraco. Pode parecer um detalhe, mas no mundo selvagem, detalhes matam. A natureza é cheia de escolhas e renúncias. O cavalo renunciou ao vômito e isso o tornou vulnerável, mas também mais eficiente em outras áreas. Essa peculiaridade serve como lembrete de que nem sempre evoluir é ter tudo. Às vezes, é saber o que deixar para trás. Agora que você sabe que os cavalos não conseguem vomitar e o risco mortal que isso representa, o mundo parece um pouco mais misterioso, não parece? E se você gosta de mergulhar em curiosidades assim, onde ciência e estranheza se encontram, inscreva-se no canal Só Fatos. Curta, compartilhe e comente abaixo. Você já sabia disso? Conhece alguém que cuida de cavalos? Já viu um caso de cólica? E claro, te espero no próximo vídeo. Talvez sobre outro animal, com um segredo ainda mais bizarro. Até lá!